Saudações, eu sou o William Moraes e o intuito desse canal é tentar ajudar na compreensão do que é a vida como um todo, não apenas aqui no plano físico, principalmente para quem sofreu uma perda grande, está em luto e talvez com o que eu trago para vocês haja um pequeno conforto que seja na possibilidade, na qual eu apostaria alto, da existência para além do plano físico. E sim, a separação ela acontece, mas encarar como provavelmente uma separação temporária já é uma boa notícia. Saber que nossos entes queridos estão em algum lugar, que eles ainda existem e provavelmente em lugares melhores. É fácil? Não. Os relatos curtinhos que eu juntei aqui por achar que eles têm a mesma natureza ou vão me ajudar a falar sobre o que eu preciso falar aqui, todos eles aconteceram bem no início, relativamente depois do acidente. Foi em maio e em junho de 2018. Então, o primeiro aqui já tinha quase 6 meses, porque é final de maio, e os outros na primeira quinzena, até dia 18 de junho. E eu vou ler aqui e comentar por que eu estou lendo, já que o objetivo deste canal é fazer algumas análises, levantar questões. Eu trago aqui as minhas considerações para que vocês tenham as de vocês em cima delas ou a partir delas. Então vamos lá. No dia 23 de maio de 2018, eu me vi acordando no meu corpo no início da manhã, era 6 horas da manhã provavelmente, a hora que eu estou acordando, mas eu estava paralisado, o que chamam de catalepsia projetiva. Algo pelo qual eu já passei e sei muito bem que basta manter a calma e há uma boa chance de realizar uma projeção completa e clássica a partir disso, porque você se vê saindo do corpo. Mantive a calma e a paralisia cedeu. Chegou a passar a ponto de eu abrir os olhos, não os olhos físicos, e foi aí que a minha calma foi embora. Porque eu vi o meu amor vindo em minha direção, da porta do quarto. Eu quis me levantar tão de imediato que eu novamente fui travado e não consegui. E ela colocou uma mão sobre a minha, que estava ao lado do meu rosto, e eu quis chorar, nem isso eu consegui. Estava completamente paralisado. Eu quis falar e tudo que saiu da frase que era começaria com meu amor foram murmúrios embolados. Eu não conseguia falar, ficava terrível. Para me acalmar, ela colocou a outra mão também sobre a minha e eu fiz um esforço muito grande para beijar essa mão que estava muito perto de mim, já que eu estava apoiando a minha mão perto do rosto, dormindo, e ela colocou as mãos dela ali. E o esforço me fez acordar, e eu quase beijei a minha própria mão no movimento que veio para o corpo físico. Eu lembro de ter ficado me perguntando a razão de ela ter vindo para esta dimensão tão densa, porque eu sei que é pesado aqui, pelas experiências anteriores, ela estava indo cada vez mais para lugares mais leves. Só no meio da tarde eu vi a data e fez algum sentido, porque era dia 23, era o dia que comemorávamos mês a mês os nossos o nosso namoro, né? Começou no dia 23. Então, por 11 anos e alguns meses, nós comemorávamos no dia 23, um tantinho a mais. Fora isso, eu tenho me visto lúcido fora do corpo, e aqui eu comento que eu vou
citar algumas experiências que eu trouxe para cá, porque eu estava buscando essa lucidez ainda lá no início. Eu tinha praticamente acabado de voltar a pesquisar, estudar a projeção astral, 5, 6 meses. Então eu comento um episódio aqui no qual eu estava fora do meu corpo, na minha rua, e eu estava fazendo um exercício que eu me propus a fazer no corpo físico, que é olhar para tudo com muita atenção, focado em estar lúcido e consciente de tudo, prestando atenção em cada detalhe. Achei que isso me ajudaria a criar um costume e quando eu acontecesse fora do corpo, eu me veria consciente de fato. E não funcionou, porque eu estava fora do corpo. E eu não percebi que eu estava fora do corpo. Eu me vi tentando memorizar detalhes e repetindo para mim mesmo que quando eu dormisse, eu faria o mesmo. Só que eu já estava dormindo. A lucidez era muito parecida com essa daqui. E que eu me veria ali naquela rua e saberia que eu estava fora do corpo. Era importante, eu repetia para mim mesmo, enquanto analisava tudo, prestava atenção em tudo e me obrigava a estar lúcido. E foi quando eu acordei. A lucidez era idêntica à de estar acordado. Eu custei a acreditar que eu estava realmente dormindo lá, de tão parecido que era. E isso me desanimou, porque a lucidez idêntica a estar acordado, fora do corpo, é ainda baixa. Geralmente, eu não tinha dúvidas. Estou comparando aqui com as experiências de antes, né? Porque a lucidez era muito maior. Eu preciso ir além. Isso foi lá no início dos meus estudos, né? De voltar a pesquisar e anotar. Algo semelhante aconteceu no Dia dos Namorados, aqui já mencionando o dia 12 de junho de 2018. Eu me vi com meu amor numa viagem, estávamos numa casa alugada, numa cidade qualquer, e eu não percebi que estava dormindo, embora fosse bem lúcido. Mas não havia consciência minha de que meu amor havia sofrido o acidente. Eu estava feliz e só queria aproveitar meu tempo com ela, como sempre foi. Ela me olhava e estava bem, mas não sei dizer se o mesmo aconteceu com ela, se ela sabia ou não sabia. Depois de ter acordado, me perguntei se não tínhamos invertido os papéis, porque já teve uma experiência na qual eu sabia e ela não, que ela tinha perdido o corpo físico. Talvez nessa ela soubesse, talvez não, não sei dizer. Só passou o Dia dos Namorados comigo. Algo me diz que quanto mais densa a dimensão, mais fácil de esquecermos. Então, por isso, ela poderia ter esquecido também, mas não tenho como ter certeza. Assim como não posso afirmar que era ela, mas pelo nosso cotidiano, pela forma que nos tratávamos, parecia sim ser ela e não havia um exagero quando é um outro espírito se passando por ela, que quer drenar energia e acaba sendo além do que é. Não, não que nós não ficássemos grudados, mas havia uma conversa, preparando coisas, era um dia comum nosso. Só eu me lembrei quando acordei do acidente e foi quando o vazio novamente tomou conta de mim. No dia 16 de junho, 4 dias depois, eu novamente me vi com o meu amor. E um terceiro tipo de caso aconteceu, e não foi a primeira vez. Eu sabia o que tinha acontecido, o acidente, mas para mim tinha sido um sonho do qual eu tivesse acordado. Então, eu acordei lá. Eu me lembro de estar feliz e aliviado por ter sido só um sonho, mas não fiquei pensando muito nisso naquele momento, porque era ruim de pensar. Eu só estava feliz. E passamos um dia, eu tomei banho, tomamos banho e conversamos, como fazíamos sempre, e me lembro perfeitamente de ter saído do banheiro da casa, que não era o nosso, assim como no Dia dos Namorados, mas não era o mesmo do Dia dos Namorados, para preparar algo de comer, e quando saí, a angústia do sonho, que não era sonho, me dominou.
E eu pensei em voltar e só ficar olhando para ela ou abraçá-la bem forte, de tão real que era a sensação ruim de ter ficado longe dela tanto tempo nesse sonho que eu tive. E ela tinha ficado no banho. Mas eu não voltei de imediato. Pensei comigo, está tudo bem agora. Você acordou, acabou. E ainda escrevi aqui, né? Não precisa se desesperar. Depois eu a abraçaria. Estava ali preparando algo para comermos. Continuei fazendo, preparando esse alimento. E acordei instantes depois. A sensação de voltar a uma realidade assim não é boa. A constatação de não ter percebido qual realidade era real, mesmo que as duas sejam reais, tá? Aqui e lá, não acho que lá é ilusão. São realidades, apenas realidades diferentes. Não me agrada. Estou treinando minha lucidez o máximo que posso para me ver em situações assim e saber ter consciência do que está acontecendo, né? Então, o que eu quero novamente reforçar com esses relatos, que a adaptação ela é feita em partes e momentos. Há momentos nos quais a pessoa sabe que ela se foi, e para nós que ficamos, quanto mais maturidade emocional, controle emocional, não digo nem controle, acho que maturidade é a palavra, ou compreensão de que continua, só que em outra situação, e que quanto mais serenidade ou mais próximo que conseguirmos disso, tivermos, mais acesso vamos ter a essas pessoas, seja numa dimensão mais próxima daqui ou de lá. Elas também são trazidas porque é terapêutico para elas terem ainda momentos com pessoas assim, como eu posso ter tido com o meu amor nesses casos que citei. É uma forma de adaptação, de eles poderem seguir além, tendo essas visitas, ou nós conseguirmos ou pudermos sermos levados até eles. Se não temos maturidade, isso vai acontecer de forma sem a lucidez, sem sabermos o que está acontecendo, muito provavelmente. Também é uma forma de terapia para nós, que eles usam para os dois lados, porque nós precisamos também disso. Isso faz uma diferença imensa. É tão ruim voltar e saber que aconteceu, porém, ter tido a oportunidade, um abraço, um carinho, uma frase, reconforta, mesmo que minimamente, e reforça essa aposta, né, de que continua. Para mim, sim, principalmente porque me baseio nas experiências que eu tive, que já pude confirmar da saída do corpo. E basta confiarmos que eles estão bem. Dá para ver que estão bem quando estão, e mesmo que não estejam, lembrar que é temporário, que tem momentos, e fazermos o possível para facilitar para eles. Até porque isso vai facilitar para nós o apego excessivo. Assim que aconteceu o acidente, por mais destroçado que eu estivesse, a primeira coisa que eu disse depois de repetir muitas e muitas vezes a palavra não, tentando negar essa realidade, foi, por saber que tinha acontecido, não importava quantas vezes eu dissesse não, foi para que meu amor não ficasse aqui, seguisse em frente, que ela ficasse bem, que nós enfrentaríamos o que tivéssemos que enfrentar. Porque pedir para a pessoa ficar aqui, segura minha mão, não sai do meu lado, eu preciso, isso mantém a pessoa aqui, aumenta a angústia dela, essa angústia vai ser percebida, a pessoa passa a ser quase que como um assediador, uma assediadora, sem perceber, porque acaba nutrindo um sentimento, fortalecendo um sentimento que não é benéfico para nenhum dos dois. É difícil, mas temos que buscar alguma serenidade.
lembrar de agradecer pelo momento que tivemos, ao invés de focar no que não vamos mais ter nesta vida ou aqui, porque ainda podemos ter nesta vida em visitas lá. Vale a pena esses reforços. Esses relatos foi de um início de um luto que eu considero ainda existir em mim, não nego isso, mas depois disso eu tive experiências muito mais longas, eu tive alguma estabilidade para me manter um pouco mais e ter um acompanhamento do processo dela, que vocês podem encontrar principalmente nos vídeos iniciais aqui do canal. Muita gente acaba vendo os vídeos mais atuais, mas os vídeos iniciais têm muito conteúdo, até talvez mais importantes, porque eu nunca soube, com certeza não tem como eu saber nunca, até onde eu vou com esse projeto, porque depende de eu estar aqui. Por isso, eu seleciono o que eu acho mais importante para os momentos, e muita coisa que eu considero vital está nos vídeos iniciais. Como já tem mais de 2 anos de canal, vale a pena até para quem já assistiu, reassistir alguns. Agora que já criamos, se você me acompanha há mais tempo, esse vínculo, vocês vão ver uma diferença ali. E como um livro, às vezes não lembramos detalhes de coisas que foram ditas. Pode valer a pena. Fora isso, muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas, responderei, pelo menos nos comentários, e se eu achar relevante compartilhar, porque considero ser uma dúvida que vai passar pela cabeça de muitas pessoas, eu respondo em vídeo. Hasta!